O corredor onde Voldemort residia parecia uma caverna úmida e abafada, lembrando a prisão de um réptil. Subterrâneo, isolado, como um lugar onde a escuridão se arrastava em silêncio. As paredes de pedra sem janelas exalavam uma sensação opressiva, como se estivessem ali há séculos, esperando para engolir tudo que se atrevesse a passar por elas. O ar era denso, carregado de algo podre, como se estivesse saturado com um toque sujo de magia negra. Hermione sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto sua respiração se tornava cada vez mais pesada. Era difícil suportar o peso do medo que apertava seu peito, mas Malfoy a empurrava para frente, arrastando-a para aquele inferno. Seu corpo implorava para escapar, suas células gritavam por liberdade, mas não havia escapatória. A mão dele, firme em seu braço, era uma prisão. Ele nem parecia notar o quanto ela se debatia, o quanto ela tentava se soltar como um animal acuado. Quando chegaram diante de Voldemort, ele estava reclinado em um trono de pedra, observando com olhos vazios, distantes. Hermione sentiu um arrepio percorrendo seu corpo, uma sensação de que estava diante de algo muito mais velho e maligno do que ela poderia compreender. Aquele ser estava além de tudo o que ela já conhecia, e seu olhar, frio e distante, atravessava sua alma. Malfoy se curvou, a voz dele carregada de respeito quando falou: "Meu senhor, trouxe a sangue ruim, como pediu." Hermione tentou manter o controle, mas seu pânico era quase palpável. Sua respiração estava entrecortada, tentando lidar com a pressão esmagadora que parecia vir de todos os lados. De repente, um peso invisível se abateu sobre suas costas, fazendo com que ela se dobrasse, pressionada contra o chão de pedra. Ela não conseguia respirar. A pressão era insuportável, e sua mente girava, tentando se agarrar a qualquer fio de racionalidade. Mas nada fazia sentido. Sua mandíbula estava cravada no chão duro, e ela se esforçava para puxar o ar. Mas parecia que tudo estava se desintegrando ao seu redor. O som da respiração, o som da pressão, o som de seu próprio desespero. Tudo se misturava em um turbilhão de angústia. Voldemort murmurou, a voz suave como um veneno, sibilante e penetrante. Stroud mencionou que ela ainda não está gestando. Hermione levantou os olhos com esforço, tentando ver o que estava ao seu redor. A visão era turva, borrada, mas ela o viu. Ele estava ali, impassível, sentado como se fosse o centro de todo o mal, como se a própria natureza se curvasse diante dele. Voldemort acenou com a mão, e Hermione sentiu o peso desaparecendo. Mas era apenas o início. Os atendentes a puxaram do chão, arrastando-a pelos degraus até os pés de Voldemort. Ela foi forçada a se ajoelhar, e cada movimento era como se sua alma estivesse sendo dilacerada. O momento parecia suspenso no tempo, e até o ar ao redor dela parecia carregar a opressão de sua presença. Ele estava ali imune a tudo, observando, esperando. O silêncio na sala era opressor, pesado como uma neblina que se espalhava a cada segundo. Hermione não sabia se poderia suportar mais tempo naquele lugar, mas algo dentro dela, um instinto primitivo, se recusava a ceder. Era como se sua alma estivesse dividida entre a dor e a sobrevivência, uma luta desesperada pela própria sanidade. Ela olhou para o lado, seus olhos tentando encontrar algo, qualquer coisa, para se agarrar. Mas não havia nada. Só havia a presença imensa de Voldemort observando tudo de cima. Ela tem algo especial, não tem? Disse Stroud, a voz dele preenchendo o vazio da sala como um eco distante. Ele estava ao lado de Voldemort, como uma sombra, esperando por algo. Voldemort não respondeu de imediato. Ele permaneceu imóvel, os olhos penetrantes fixos em Hermione, como se estivesse tentando arrancar cada pedaço de sua essência com o olhar. Ela sentiu a dor de ser observada, a sensação de ser despida, exposta de uma forma cruel. O vazio em seus olhos parecia engolir qualquer centelha de resistência que ela ainda tentava manter. A respiração de Hermione estava irregular, como se a pressão daquela presença sobrenatural estivesse esmagando seus pulmões. Ela sentia uma pontada de desespero. Algo dentro dela estava gritando, tentando encontrar um jeito de sair dali. Mas a realidade se impunha, e ela sabia que estava completamente vulnerável. No entanto, havia uma chama, tênue, mas ainda viva dentro dela. Ela não podia deixar isso se apagar.
Ela não pode ser tocada ainda, Voldemort disse, com uma voz tão calma e ameaçadora que fez Hermione tremer, mesmo que não houvesse movimento em sua direção. Ele virou o olhar para Stroud, uma troca silenciosa entre eles, como se uma decisão fosse tomada naquele instante. Ela será perfeita para o ritual, Stroud sussurrou, quase como se estivesse falando consigo mesmo, mas Hermione ouviu. A palavra ritual ressoou em sua mente e o pavor a envolveu como uma capa pesada. Ela sabia o que isso significava. Algo estava prestes a acontecer, algo terrível. Sim, Voldemort murmurou, seu olhar agora mais focado em Hermione, como se a estivesse analisando profundamente. Mas ainda falta algo. A peça final. A dor aumentou quando ela sentiu o toque invisível de sua magia. Uma pressão mental, como se um peso imenso estivesse sendo colocado sobre sua cabeça, comprimindo seus pensamentos e seus sentimentos até que tudo começasse a se distorcer. Hermione tentou lutar, tentou bloquear o que estava acontecendo dentro de sua mente, mas a força de Voldemort era esmagadora. Ele estava invadindo seus pensamentos, vasculhando sua consciência como se fosse nada mais do que um mero objeto. A sensação de vulnerabilidade se intensificou. Ela não podia mais distinguir onde terminava sua própria mente e onde começava a influência dele. Cada pedaço de sua história, de suas memórias, de suas emoções estava sendo revirado, dissecado sob a pressão de sua magia. Hermione sentiu um calafrio de terror, como se fosse perder a si mesma. Mas no fundo, em algum lugar dentro dela, havia uma resistência. Um fio de vontade que ainda se recusava a se quebrar. Ela não sabia até quando conseguiria resistir, mas não estava disposta a se entregar facilmente. A batalha interna entre o medo e a força de vontade se desenrolava, uma luta que poderia definir sua sobrevivência. Ela fechou os olhos com força, tentando se concentrar, tentando bloquear a mente de Voldemort. Mas ele estava lá, sempre lá, persistente. Ela tem algo mais, Voldemort disse finalmente, e sua voz soou satisfeita, como se ele tivesse encontrado exatamente o que procurava. Algo que pode ser útil. A sala parecia encolher ao redor de Hermione, o ar denso e quase sólido, fazendo com que sua respiração se tornasse mais difícil a cada segundo. A voz de Voldemort continuava a reverberar em sua mente, ecoando como um tambor distante e pesado. Ela não sabia quanto tempo mais conseguiria suportar. O peso de sua presença, a pressão em sua mente eram insuportáveis. Ela é mais resistente do que imaginávamos, Stroud disse, sua voz cheia de curiosidade. Ainda assim, ela está quebrando. Hermione não sabia se aquilo era uma boa ou uma má notícia. Talvez a resistência fosse o que ainda a mantinha ali, ainda capaz de lutar, de respirar. Mas as palavras de Voldemort, o poder crescente em torno dela, estavam tornando tudo mais difícil de suportar. Cada centímetro de seu corpo, de sua alma, parecia estar sendo arrastado para um abismo do qual ela não conseguiria sair. Voldemort se aproximou lentamente. Seus passos não faziam som, mas ele estava ali, mais perto, e o frio aumentava à medida que ele se aproximava. Ela sentiu sua presença, fria e cruel, atravessando sua carne como um punhal invisível. Seus olhos estavam fixos nela, como se ele fosse capaz de ver através de sua pele, de suas defesas. Ela sentiu sua mente ceder mais um pouco, mas ainda havia algo lá dentro, uma faísca, um resquício de esperança que não podia permitir que se apagasse. Vamos descobrir logo, disse Voldemort, e suas palavras eram mais uma sentença do que uma promessa. Vamos ver até onde ela pode ir. De repente, a dor se intensificou. Era como se suas emoções, suas memórias, tudo o que ela era, estivesse sendo arrancado de dentro dela, como uma carne viva sendo cortada. Ela tentou gritar, mas não havia som. Tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Era como se estivesse sendo aprisionada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O vazio cresceu, tomou conta de tudo, e ela teve a sensação de que estava se tornando parte daquele espaço sombrio, parte de algo maior, mais sinistro. Ela está quebrando, Stroud murmurou, mas havia uma estranha satisfação em sua voz. Será perfeita para o ritual. Aquelas palavras fizeram um arrepio correr por sua espinha. O ritual. Era o que ele queria. O que ele precisava. Ela era a chave, a peça final. Mas o que significava isso? O que ele faria com ela?
Antes que ela pudesse pensar mais, uma onda de magia mais forte do que qualquer coisa que já havia sentido a envolveu. Foi como se sua mente fosse arrancada de seu corpo, levada para outro lugar, uma dimensão de pura escuridão. Tudo ao seu redor se desfez em sombras e ruídos distantes, como se ela estivesse sendo levada para o centro de algo muito maior do que ela poderia compreender. E então, no meio do caos, uma voz sussurrou em sua mente, tão baixa que quase não pôde ouvir. Resista. Era a única coisa que restava, a única chance de fugir daquele destino. Ela não sabia de onde vinha a voz, mas sabia que precisava seguir aquele sussurro. A dor era imensa, mas ela não podia deixar que a consumisse. Não poderia se entregar. A luz no fim do túnel parecia distante, mas havia algo ali, algo que ela podia alcançar, algo que podia a libertar. Com um esforço inumano, ela conseguiu se mover. Seus dedos se moveram lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado ao seu redor. A pressão sobre sua mente diminuiu, nem que fosse por um instante, e foi o suficiente. Ela usou aquele momento, aquele pequeno espaço de liberdade, para se agarrar à sua própria essência. Eu não sou sua, ela sussurrou para si mesma, sentindo a energia nascendo dentro dela, como uma faísca acesa em um campo escuro. Eu não sou sua. A sala, as sombras, a presença de Voldemort. Tudo começou a se distorcer, a vacilar, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desfazendo diante da força de sua resistência. Ela sentiu que algo estava mudando, que algo estava quebrando, mas não sabia o que seria. Só sabia que não ia ser fácil. A batalha ainda não estava ganha, mas algo dentro dela havia se despertado. E naquele momento ela soubera que por mais sombria que fosse a noite à sua frente, ela ainda tinha uma chance de lutar. E ela lutaria até o fim.